Olá, boa tarde. Entre Família está no ar e a gente está aqui super chique para falar de um assunto super chique também, né? Tem a ver com a beleza. Vamos falar sobre harmonização facial. Algumas pessoas, né, já vieram do ventre, assim como eu, por exemplo, bem harmônica, né? Outros, por exemplo, como outras pessoas, às vezes precisam de algum procedimento. Boa tarde, Cris. Tudo Boa bem com tarde. você? Você se lembra qual era a marca do caminhão? No modelo? Não lembra? Ai, gente, não dá Não nem lembra pra como brincar. Amigos, Oi! amiguinhos, É isso aí. boa tarde pra você também. Estamos aqui para falar justamente dessa questão, né? Das questões estéticas que o pessoal faz e busca. Algumas pessoas têm alguns problemas, o quanto a questão psicológica ajuda. Enfim, hoje a gente vai falar sobre equilíbrio, vai falar sobre os extremos e a gente vai aprender um pouquinho, porque eu sou um pouco distante dessas questões. E legal quando você tem propriedade para falar, para analisar, porque o tempo vai chegando, né? Então, hoje é aquele programa de aprendizado, porque a gente tem dois convidados muito especiais. Pois é, hoje a gente tem um médico aqui no estúdio para falar sobre esse assunto com a gente, explicar essas duas vertentes, como você colocou, né? Aquelas que as pessoas recorrem, né? Como uma reparação mesmo de alguma coisa que incomoda, mas muitas vezes serve para alguma correção na saúde. E a gente tem ele, né? Que o Cris ama falar. Como é que é mesmo? Topete É o dourado? nosso É isso? topete Ah, prateado. o topete prateado. Ele tá aqui. É o nosso Richard Gere adventista, diria. Não era George Clooney? Ah, sabia que você ia lembrar, viu como fixou? Eu ia falar um outro aqui, ela falou, é o nosso George Clooney E adventista você é o que tá Ben aqui. Affleck, né? Dizem. Dizem, um Então pouquinho... temos aqui Ben pouquinho Affleck. depois da George guerra, Clooney. depois o Ben Affleck passou um pouquinho pela guerra. Mas estamos Nossa, hoje aqui, ó, É. para matar essa saudade. O pastor Batistotti, Batistotti. que continua aqui, né, na escola bíblica, você acompanha ele aí na grade da Novo Tempo, ensinando a Bíblia. E ele veio hoje para matar a saudade. E ele veio também trazer o que é a Bíblia, o que a palavra de Deus fala sobre aceitação. Olha que legal poder colocar esse equilíbrio e trabalhar como profissional médico dessa área, alguém que vive, né, esse contexto, e também depois a versão da Bíblia sobre aceitação, né? E há pouco tempo aqui o doutor estava conversando comigo, inclusive existe uma doença, né, relacionada a isso aí, que a pessoa nunca vai se conformar, ela não se conforma nunca com a estética, não para, e existe Uma distorção da imagem. Isso, uma distorção da imagem, depois ela acaba perdendo um pouquinho da identidade, a gente vai descobrir um pouquinho como isso acontece. Programa cheio de informações. Cheio de informações, eu estava procurando aqui para falar para você o nome da escritora que vai estar com a gente, Stephanie Noronha. Ela precisou fazer harmonização facial, né? Porque ela tinha um desvio. Mas essa história você confere daqui a pouco no Entre Família, que só está começando. Maravilha, eu tive o prazer, inclusive, de ir lá na publicadora dela lá. Inclusive, a gente fez uma matéria aqui no nosso programa. E eu não sabia que, inclusive, ela tinha feito um procedimento estético. Você vê quando algo é feito para uma reparação e algo suave, você jamais sonhou que aquela pessoa tinha feito uma reparação. Muito bacana. Inclusive, acho que essa escritora, e enfim, acho que é uma publicadora, Ana, me corrija aí, que eles têm. Uma editora? Uma editora, obrigado. Essa editora surgiu com o Entre Família. É mesmo? Surgiu, inclusive, tem uma história muito bacana. Cara. Que legal. Muito legal. Muita coisa boa aqui no Entre Família. Já prepara o seu WhatsApp, que daqui a pouco a gente volta com a interação do dia. O Entre Família volta já. Muito bem, estamos de volta no intervalo mais rápido do Brasil. É o Entre Família, o seu programa. E aí, gostou do tema? Cris, eu amei. Hoje eu quero realmente falar um pouquinho sobre o meu procedimento. Ah, você já fez algum procedimento estético nessa questão aí? Conta pra gente também. Ah, você tem dúvidas? Hã? Você já fez algum? Já, de envelhecimento. É o primeiro procedimento que eu estou fazendo. Nossa, já fez tão bem feito. fez, tá legal. Ótimo. O tema ainda falta Parabéns. alguns detalhes, que foi demais, alguns pontos. Depois você pode me dar uma dica. Claro, é só né? ter uma boa Porque alimentação, uma boa saúde que você anos consegue. atrás, quem sabe eu chego lá quando É eu chegar, verdade. né? Agora que você já está aposentando, você vai poder sofrer. Parece duas crianças brincando, né? Duas crianças brincando aqui no programa. Mas tem que um ser, WhatsApp. né? Porque depois do almoço, É verdade? né? O que você comeu então hoje? a gente dorme. É? Hoje eu Não comi... precisa contar, não. É só para saber se você tinha comido alguma coisa estragada. Claro que não, tava super fresquinho. Tá? Tudo fresquinho? Lá em casa é assim, tudo fresquinho, na hora. Pois bem, você estava falando sobre a pergunta. WhatsApp. E se você tem dúvidas sobre o assunto, sobre o procedimento, está pensando ou precisando fazer algum procedimento aí, está na dúvida, esse é o momento, porque o nosso médico está sentado aqui à disposição de você, nosso telespectador.
O nosso WhatsApp, DDD 12 98315 0249. Se você não deu tempo de copiar, então, olha só, aponta a câmera do seu celular para esse QR Code, ou como diz o Lucas Nascimento, QR Code, e daí você já vai ser redirecionado direto para o nosso WhatsApp. Chega junto, vai, manda sua dúvida, a gente quer você aqui no Entre Família com a gente, tá bom? Pode mandar foto, Ana, se precisar e for o caso, você pode mandar foto. E se você precisar de aulas de inglês, procure a Suzane. Meu Deus, eu me senti alguém nossa, aqui. Muito americana. Essa questão da fluência não dela. Não, gente, aqui eu só enrolo a língua e daí parece que falei alguma coisa, mas não falei nada não. Não, mas é algo assim que... Vou deixar você anunciar o convidado, nosso queridíssimo pastor Gilmar Batistotti. Eu vou anunciar o nosso especialista de hoje, que está vindo pela primeira vez no Entre Família, mas você conhece ele, daí da gravadora Novo Tempo. Então, eu vou dar as boas-vindas aqui para o Dr. Denis Monteiro, médico, atua em medicina estética avançada, emergência e saúde da família e rejuvenescimento facial e corporal. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, uma satisfação estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre a beleza, sobre a estética. É um assunto bem falado hoje, né, em dia. Então, acho que todo mundo quer melhorar alguma coisa, quando olha para o espelho, não está muito... legal, ele procura um profissional para poder sempre estar melhorando a parte facial, a parte corporal também. Muito obrigada, doutor Denis. Foi uma satisfação, você que é da música, né, Cris? Verdade. Quer falar sobre um pouquinho? O Denis, para quem você conhece Vox, a história do Vox, né, desde que depois veio de quarteto, depois virou em um sexteto, esse grupo musical, essa última fase atual aí do Vox, né, o Denis participa lá. Eu acho que o Denis é primeiro tenor lá, participa do grupo. Inclusive, eu estava comentando com ele, estava falando, inclusive, que o nosso Davi conhece todas as músicas. Que legal. Que tem... Não, e o pessoal em casa agora deve ter pensado assim, por isso que eu estava conhecendo esse rosto de algum lugar, né? Então, você conhece o Denis aí do Vox. Hoje ele está aqui, então, como médico para poder ajudar a gente nesse assunto, que vai ser super gostoso dividir com ele essa conversa e esse bate-papo. E eu vou deixar aqui para o Cris, porque ele sempre faz uma apresentação fenomenal para o queridíssimo. Estamos recebendo aqui o tupete mais famoso do planeta, ele que tem o tupete prateado, né? Ele que é do coração aqui do nosso programa, porque existe aquela voz tranquila, aquela voz suave, fala... e fala, estamos juntos nesse programa. Cris, é menos, Cris, calma, calma. Aí ele fala assim, ó, ele vai dizer com essa voz assim, ó. Exatamente. Erga muros, mas eu... Aí depois ele se rende. Eu preferi erguer pontes porque eu amo e nós temos que ter paciência. E o lábio aqui, ó. Lábio aqui, né? Pastor Batistotti. Menos. Uma alegria poder estar aqui. Agradeço muito, doutor, poder participar. Eu já sabia que eu tinha te visto em algum lugar. Hoje eu descobri. Mas agradeço. Eu creio que me convidaram para esse programa porque eu tenho uma necessidade de harmonização facial. Olha aqui. Olha o meu nariz. Eu não tinha reparado até o senhor dizer, viu, pastor? Doutor, quebrei o nariz e não tem coragem de consertar. E dá para consertar, é fácil, não dói, é tranquilo e você vai ficar feliz. Isso eu garanto. Eu acho que eu vou respirar melhor. Vou respirar melhor. Gente, eu sei que no começo, quando o Dr. Denis começou a falar, o áudio ficou cortado, mas ele estava dizendo que será um prazer estar aqui com a gente nessa tarde, né, de falar sobre esse assunto. Não sei como vai ser depois de tantas piadas e histórias aqui quando ele sair daqui, mas eu disse, Dr. Denis, fica com a gente, não nos abandone até o fim desse programa, porque eu e Cris, a gente é meio palhacinho, mas vai ser uma delícia estar aqui falando desse assunto. Dr. Denis, então vamos começar aqui. Quais são os tipos de intervenção facial disponíveis hoje? Hoje nós temos vários tipos, né? Muitas pessoas conhecem o famoso Botox, né? Que é um nome comercial, mas o termo correto seria toxina botulínica, né? Isso ajuda muito a rejuvenescer, diminuir as rugas aí que estão aparecendo de acordo com a idade, né? Você vai ficando um pouquinho mais velho, o músculo vai fazendo muitas forças aí, então ele começa a produzir aí o chamado rugas estáticas ou dinâmicas, né? Dinâmicas seriam aquelas que você não faz nenhum tipo de movimento, ela aparece, né? E a estática é a que você faz movimento e ela aparece. Então, esses são um dos tratamentos que fazem, é o campeão hoje em dia, é o campeão, Botox, né? É o Botox, todo mundo faz, né?
Tem também o preenchimento, né, que a gente utiliza o ácido hialurônico. Muitas pessoas confundem. Ácido hialurônico, ele preenche, né, ele hidrata. O ácido hialurônico nós temos no nosso organismo. Então, mais de 50% dessa porcentagem está na pele. Então, a gente utiliza muito na face, nos braços, no glúteo, nas pernas. Tem também os fios de sustentação, né, e o fio de estimulação de colágeno. O fio, ele tem uma função de tracionar uma região que está caindo, perdendo a elasticidade da pele ou do rosto, por exemplo, a região aqui do zigomático, que é do bochechinho aqui, né? Que o Botox não não atua aí. Então, o fio de PDO, ele tem a função de estimular colágeno de 18 a 2 anos, 18 meses a 2 anos, né? E tracionar, fazer um lifting facial, melhorar aí aquele rosto que está um pouquinho triste, cansado. Então, hoje no mercado nós temos muitos tratamentos. Tem também os tratamentos com ultrassom micro e macro focado, que é mais local, né? Esses tipos de tratamentos a gente também utiliza para melhorar algumas pessoas que têm algumas doenças, né? Por exemplo, a hiperidrose é uma doença que aumenta a sudoração em alguma região do corpo, por exemplo, nas mãos, na axila. Então, a gente trata com a toxina botulínica. Paciente que teve AVC, né? E teve uma irregularidade na face, a gente também utiliza a toxina botulínica para relaxar essa musculatura e para ele ter um sorriso mais harmônico. Então, a gente utiliza esses artifícios também para melhorar as deformidades nasal, né? Por exemplo, alguns pacientes que tiveram algum tipo de acidente, né? E precisa fazer uma melhora leve, mas que vai fazer toda a diferença quando ele se olha ao espelho. Então, a gente utiliza o ácido hialurônico para poder melhorar essa parte da região nasal que não está harmônica, né? Que as estruturas não estão legais ali. Eu posso já colocar aqui algumas questões? Claro. Colocar não, né? Eu acho que foi muito legal a forma como você colocou de introdução assim, no que pode ser feito. Porque quando a gente pensa nesse assunto, vamos pensar aqui a gente que tem uma visão, e você é um cristão, tem princípios religiosos, né? éticos profissionais e éticos religiosos. Exato. Quando a gente fala desse assunto, nós temos a tendência de olhar de forma preconceituosa, Sim. normalmente, porque a gente acha que um processo de harmonização, eu chego lá, não estou satisfeito comigo, isso tem a ver com o meu interior, muitas vezes, né? Acho que a gente vai trabalhar isso ao longo do programa, e aí eu me submeto a qualquer tipo de procedimento. Mas você abordou que essas ações, e aqui eu acho que entra um negócio muito legal, de a gente olhar para o crescimento da medicina, para o desenvolvimento da ciência, para dar melhor qualidade de vida. Exato. E não só uma busca de um vazio interior que o indivíduo tem, eu não estou feliz com quem eu sou. Então é muito legal a gente pensar dessa forma, e eu imagino que você já deva ter orientado. Sim. Assim, não, esse não é o melhor procedimento, que você vai fazer não vai ficar legal. Eu estou dizendo isso, doutor, porque semana passada eu sentei com o nosso cabeleireiro, Cris, que é nosso amigo, né? Senhor O Paul. O Paul, e eu perguntei para ele, assim, falei do tema que a gente ia conversar aqui, tá? Perguntei assim, alguma vez alguém chegou aqui para fazer algum tipo de procedimento estético no cabelo e você disse assim, não vai ficar legal. E aí ele falou assim, muitas vezes, né? Então é muito legal essa forma como você colocou, doutor, assim. Pastor, isso acontece diariamente no consultório. Eu sempre gosto de aconselhar muito, ouvir muito o paciente, né? A gente precisa ter aquele relacionamento médico-paciente, você ouve primeiro, para depois você opinar o que seria melhor para ele, né? Então, hoje existem vários tipos de pessoas. Tem aquelas pessoas que te procuram porque realmente algo não está legal, se olha ao espelho e fala, poxa, não está bem aqui, isso está me incomodando, não estou feliz. E tem aquela pessoa que vai te procurar só porque a amiga fez e eu quero fazer também. Né? E aí eu sempre gosto de trabalhar da forma mais coerente possível. Para você, é indicado esse tratamento? Aí eu coloco todas as indicações, contraindicações, efeitos colaterais.
Então, existem pacientes, eu vou até depois mostrar ali para vocês, um antes e depois de uma paciente, eu conto a história para vocês um pouquinho, que ela queria fazer um tipo de procedimento que para ela não tem a necessidade, né? E explicando, orientando, ela entendeu, mas foi difícil, né? Então, eu sempre procuro trabalhar assim, com a naturalidade. Porque para você deve ser desafiador, né? É desafiador. Porque você pensa na questão econômica, você tem a tendência, eu vou fazer o que o indivíduo deseja, né? É um trabalho. Muito bem. Agora, uma das coisas que a gente podia acrescentar, que eu achei muito legal, primeiro já começamos bem, né, para colocar equilíbrio aqui. Agora, imagina você que ainda não entendeu e está falando, Cris, espera aí, olha, o pastor falou, agora até me chamou a atenção, iniciou o programa, já tinha um outro rótulo diante desse tema. Agora, imagina você o quanto tem um peso psicológico justamente daquela aceitação de algum desvio, uma pessoa que lutou contra um tumor, né? E a gente sabe que esse mundo de pecado não é uma luta fácil. E aí você tem a questão estética, que aí não é jamais estética, tem a ver justamente com essa questão de reparar alguns contextos. Vamos falar um pouquinho com uma escritora que eu gosto muito, a Stephanie Noronha, que já esteve no nosso programa, uma matéria muito bacana, uma editora que tem muito a ver com Entre Família. Stephanie, é um prazer te receber aqui no nosso programa. Muito boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Cris? Oi, pessoal. Maravilha. Stephanie, olha, agora que eu fiquei sabendo, né, que você ia participar do programa, então eu já estou mandando um abraço para toda essa turma que eu gosto por demais, lançando livros aí o ano todo. Eu tenho certeza que vocês têm sonhos maravilhosos para 2023. Agora, retomando esse assunto, conta para a gente um pouquinho da sua história e como essa questão estética ela foi importante, né? Porque o pastor colocou aqui sobre essa questão estética, ela recebe um rótulo negativo que é desproporcional, né? Eu descobri um tumor na corda vocal em 2019, eu acho, 2018. Não era nada preocupante, assim, mas eu perdia muito a voz e poderia ficar pior no decorrer do tempo. E aí eu fui fazer, né, os exames pré-operatórios, porque eu sou uma pessoa muito prática, né? Você pode tentar organizar aqui, por enquanto, na fono, ou quer fazer cirurgia? Vamos para cirurgia. E aí, fazendo os exames, foi descoberto que eu só usava 40% da capacidade respiratória. Esteticamente falando, eu usei aparelho dentário por 20 anos. Eu tenho ausência de um dente, então minha arcada era um pouquinho torta para a direita e o nariz para a esquerda, porque a vida é assim, engraçada, né? E aí, fazendo os exames pré-operatórios para a garganta, o médico me disse, né, que tinha alguma coisa muito errada com a parte, né, de respiração, enfim. E fazendo os exames eu tinha, e aí o doutor pode me corrigir se eu estiver errado, não lembro o termo exato, mas o desvio de septo era grau 4. Era o último grau, era tão terrível que, além de dificultar minha respiração, ainda deixava meu nariz torto para o outro lado do dente. Podia ser para o mesmo lado, para ficar um pouco mais harmônico. E aí fui me preparar para a cirurgia, descobri que tinha outros problemas, adenoide, cornetos, enfim. Foram 5 procedimentos estéticos na cirurgia. E aí o meu otorrino perguntou, Stephanie, meu cirurgião otorrino, você pretende fazer rinoplastia algum dia? Eu falei, pretendo. Mas não pretendia, assim, talvez um dia, quem sabe. Já estava arrumando dente, então para mim estava tudo bem. E aí a gente foi falar sobre a rinoplastia, a princípio. E aí fazendo, ele falou, olha, então a gente pode dar uma melhoradinha aqui, tirar, tal, porque vai precisar usar cartilagem do septo para fazer o nariz. Maravilha. Fiz a cirurgia, fiquei muito feliz, resolvi o negócio da minha garganta, minha voz ficou ótima, continuei com o aparelho, tirei o aparelho. Quando eu tirei o aparelho, deu ficou meio esquisito, porque eu subi muito o nariz, subi o nariz para o lugar certo, e o queixo ficou meio para trás. Então, na harmonização, eu coloquei um pouco de ácido hialurônico no queixo para dar um pouquinho mais, subi um pouquinho a bochecha para ficar harmonizado mesmo com todo o restante. Então, foi toda uma questão de saúde que foi caminhando até chegar na harmonização completa. Então, coloquei um pouquinho de bochecha, cresci um pouquinho o nariz, o queixo e dei uma organizada no nariz. E aí, falando aí da parte espiritual da coisa... Enquanto você vai falando agora, vamos colocar as imagens. Pode ir falando, Stephanie.
O meu pai, ele dizia assim, quando eu fiz a primeira cirurgia, aí, olha, era bem para baixo. Inclusive, só voltando um pouquinho pro médico, ele falou, olha, a gente desentorta o seu nariz, aproveita e tira esse aspecto de bruxa. Eu, que aspecto de bruxa, que eu não tinha nem noção. Ele, quando você sorri, teu nariz abaixa, tua boca sobe, e aí fica meio achatadinho. Eu falei, meu Deus, eu não tinha nenhuma noção disso. E hoje, vendo essas fotos, eu falo, caramba, que diferença. E o meu pai dizia assim que ele, filha, quando Jesus voltar, você não vai entrar no céu, porque ele não vai te reconhecer. Mas eu nem acho que deu tanta diferença assim, mas ele vive dizendo isso. Então, ela ficou muito sutil e deu uma diferença. E a gente vê que pequenos detalhes mudam todo o contexto, preserva quem você é, mas é um detalhezinho, parece que ajusta mesmo, né? A gente que não presta quase atenção nisso, mas agora vendo os detalhes e a gente... sabendo do que mudou. O nosso olhar também voltou, né, para reparar. Stephanie, boa tarde para você. Eu Boa acho que tarde. falar de estética, né, harmonização, como é o tema de hoje, a gente bate muito na questão da autoestima. Eu queria saber de você se, antes do procedimento, antes de bater nessa questão da saúde, né, de entrar nesse assunto, se você se incomodava com o formato do seu rosto, nariz, enfim, e se depois mudou alguma coisa na sua autoestima, né? Antes e depois, voltado então para a forma como você se reconhecia e via no espelho. Olha, no tempo do colégio era bem complicado, né? Porque sabe que adolescente... O colégio é uma zona de guerra. É uma zona de guerra. Então, já me chamaram de tucano. E eu tinha quebrado o nariz também. Falavam muito da minha boca, por conta do aparelho, enfim, usei o freio e tal. Então, era bem complicado. Quando eu fiz uns 20 anos, eu me achava a Gisele Bündchen contemporânea. Por quê? Para esconder todo esse bullying aí que eu tinha sofrido um tempo antes. Eu queria fazer o nariz porque eu achava realmente muito torto. Não tinha noção do quão baixo ele era. Eu nunca tinha prestado atenção nisso. Porque a gente não costuma se olhar de perfil, né? Uhum. Muito menos de perfil sorrindo. Então, ele ser torto me incomodava muito e eu queria fazer. Mas provavelmente não ia virar uma prioridade tão cedo. Quando veio a questão da cirurgia, eu falei, meu Deus, era isso que eu queria. E eu fiz a cirurgia. Não é muito legal não, pós-operatório, mas ok, funcionou. E depois... né, quando o médico me trouxe a luz, falou, olha, Stephanie, teu nariz é realmente muito baixo, quando você sorri, ele abaixa muito. Então, vai ficar muito complicado, porque com o tempo a gente vai envelhecendo e tudo que a cartilagem vai caindo. O doutor pode explicar melhor, né? A orelha vai crescendo, o nariz vai caindo, isso vai ficar bem ruim. E ele era muito, muito legal, assim, muito, muito sincero. E aí, quando eu peguei as fotos, né, do que ficaria, porque primeiro ele fez todo um estudo no Photoshop, não sei qual o programa dele lá, e aí quando eu vi como ficaria, eu falei, meu Deus, eu não tinha noção de que era... Eu sabia que era ruim, que era tão ruim assim, eu não tinha essa noção, não. Quando eu fiz a cirurgia, e eu tirei, né, fiz a cirurgia, depois eu fiz a harmonização, e tirou tudo, quando ficou pronto, eu saí do consultório pronta, falei, meu Deus do céu. Se antes eu me achava agora, eu tenho certeza. Melhorou muito, assim, de outra pessoa. Ai, Stephanie, para mim foi memorável essa sua última fala, assim, eu já me achava. Stephanie, muito obrigada por compartilhar essa experiência, esse seu jeito super alto astral aqui, contando pra gente essa sua experiência e que a gente gostou muito de poder ouvir essa história e ver o procedimento também, como ele ficou muito bom, né? Deu muito certo. Equilibrado, né? Equilibrado, harmonioso. Parabéns. Obrigada. Se você contar, ninguém vai saber. Nem dá pra... Vai achar que nasceu... mas eu vivo contando. Eu adoro que as pessoas saibam. Aí o pastor, por favor, se você puder, se o senhor puder, dá a resposta pro meu pai, fala que eu vou entrar no céu sim, que Jesus vai me reconhecer. Ele tá preocupado com isso. Como é que é o nome dele? É Pedro. Seu Pedro, fica tranquilo, seu Pedro. Jesus vai olhar e dizer assim, venha, bendita filha, ocupar o reino, junto com o Senhor para sempre, viu? Que demais. Não vai precisar de cirurgia, não vai precisar de procedimento. Eu vou trabalhar um pouquinho esse assunto, porque, sabe, Stephanie, é natural
que a gente tenha reações, é um processo que precisa ser entendido e é compreensivo a fala, entendeu? Lógico que você entende isso, né? Você entende isso, né? Mas a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, muito legal. Stephanie, Muito obrigada, viu? um abraço, viu? Um abraço para todo o pessoal da editora, fica com Deus e vai dar tudo certo. Uma hora a gente vai conhecer o seu Pedro e vai tomar um chazinho com ele, vai dar tudo certo. Grande abraço. Certamente. Tchau, tchau, gente. Tchau, Obrigada. tchau. Agora você de casa aí gostou? Você que está acompanhando a gente, depois do intervalo a gente vai ter um antes e depois e entender um pouquinho de cada procedimento. O doutor vai estar conosco na tela e vai explicar tudo para você. Você ainda tem alguma dúvida? Você fez algum procedimento, quer mandar foto para a gente? DDD 12 983 15 0249 e tem muito mais, hein? Antes e depois do intervalo. Entre Família está de volta, que bom ter você aqui com a gente. Hoje estamos falando sobre harmonização facial, entendendo tudo sobre esse assunto, sobre os procedimentos. A gente acabou de contar uma história super legal no bloco anterior. E agora o Dr. Denis, que está aqui com a gente, vai explicar um pouco melhor alguns procedimentos que ele realiza em consultório, já realizou. E aqui, gente, muito legal, a gente vai ter fotos de pacientes antes e depois. E daí você vai me falando dos procedimentos que foram feitos. Estou super curiosa para ver, porque mulher adora essas coisas, né? A gente já fica assim, ai meu Deus, o que será que eu preciso arrumar? Então, bora lá. Primeiro procedimento na tela, por favor, o preenchimento labial, que ganhou fama, força. A gente tem o antes e depois. O que você fez aí, Denis? Vocês podem notar que esse lábio, por exemplo, o lábio inferior é um lábio que não precisou fazer nada. Aqui está o antes... E aqui está o depois. O que acontece aqui? Eu só melhorei um pouquinho o lábio superior, porque o lábio inferior já está pronto, já está bom. Né? Então, eu harmonizei um pouquinho. Você pode notar que aqui, o lábio superior dela é tímido. Né? E aqui já ficou mais visível. Então, o sorriso dela ficou melhor. Ela tinha um desconforto que ela falava, né? Toda vez que eu olho para o espelho, minha gengiva aparece. Então, e quando ela sorri, né? Aí eu falei, bom, vamos preencher um pouquinho o lábio superior. Melhorou, quando ela sorri, já não aparece mais a gengiva. Duas perguntas. Primeiro, esse preenchimento é feito com um tal ácido hialurônico? Lembra da propaganda? Então, é colocado aqui. Isso. E daí, essa mulher precisa recorrer ao consultório de tempos em tempos para permanecer, porque esse preenchimento não é para sempre, né? Não, ele tem uma durabilidade, né? Então, ele dura entre 12 a 18 meses. O paciente esperto, ele, quando percebe que está diminuindo ali o tamanho do lábio, ele vai lá e faz o retoque, né? Que é o controle do tratamento. Então, ele sempre vai ficar assim. Então, antes de chegar na data de 12 meses, porque isso depende muito de cada pessoa. Tem pacientes que são muito hiperativos. Então, esse paciente, você que às vezes é muito hiperativo, o produto ele tende a ser absorvido um pouco mais rápido, né? Faz atividade física de grande intensidade. Então, esse paciente vai ter que retornar para o consultório um pouquinho mais cedo, né? Então, a gente precisa fazer esse retoque. Esse material que é absorvido pelo corpo, ele vai para onde? Tem algum ele é efeito captado pelas nossas células, né? E o nosso próprio organismo tem um ácido hialurônico. Então, ele tem ação de hidratação, de preenchimento, de melhorar o contorno. Então, como ele já está no nosso organismo, ele fica ali como nossas células de memória. Mas, com o tempo, ele é excretado, né? Ele é solto. O corpo elimina. Exato, eliminado. Nessa questão da dosagem aqui, de o quanto colocar, isso é uma conversa muito pessoal e individual com cada paciente, né? Isso. Porque você já colocou ali, a gente já entende que o seu tipo de trabalho é super moderado. Porque hoje está na moda essa coisa do bocão, né? Isso. Então, como que você age quando, por exemplo... Eu tô rindo porque a Ana pediu para eu fazer o bocão. A pessoa que sabe fazer bocão aqui, Ana, é o Cris. Como que é essa conversa entre talvez o querer dela, o que está na moda, e entre o que o seu olhar clínico diz que vai ficar bom? Essa paciente, ela queria bocão. Você tem uma ideia? Como que você conversa? Ela queria de qualquer jeito, doutor, eu quero bocão, eu quero lábio grande. E aí eu expliquei para ela que a anatomia, né, labial dela não dá para a gente fazer isso, né? Então, é uma conversa muito direta. Então, assim, ó, não dá,
vai ficar feio, os efeitos colaterais são esses, por exemplo, pode ocasionar um edema, pode ocasionar uma necrose, porque existem vasos que passam por aqui. E se a gente colocar uma quantidade exagerada, acontece uma oclusão, né? Ou seja, aperta esse vaso. Então não vai mais fluxo sanguíneo aqui. Muito importante Então você dizer isso. acontece com aqueles pacientes que querem algo demais, mas o profissional ele tem que ter a capacidade de poder orientar o paciente que a anatomia dele aceita isso. Comporta né? aquilo. Muito bom você falar isso, Denis, até para o nosso telespectador, a nossa telespectadora, porque nem sempre todo profissional tem esse olhar, né? Existe um recurso financeiro envolvido aí, então muito bom ter essa explicação, eu não tinha conhecimento. Vamos para o próximo, então? Próximo procedimento, queridíssimo de todos, Botox. E todos mesmo, né? Porque eu tô vendo aqui um homem e cada vez mais os homens estão curtindo também essa ideia do Botox. Esse é um paciente de entre 50 e 60 anos. Ele se incomodava muito a olhar ao espelho e ver essas rugas, né? E como ele trabalhava muito no sol, a pele dele tinha os poros muito dilatados. Né? Então, assim, eu falei, bom, a gente vai fazer um tratamento, que é a toxina botulínica, que ela tem ação de bloqueio da musculatura e também diminuição na produção de sebo, diminui os poros. Então, a gente fez esse tratamento, esse é o antes. Volta. O Botox faz tudo isso. Eu não sabia sobre essa questão dos poros. Ele diminui, né? Porque quando você utiliza a toxina botulínica, a musculatura trabalha normalmente. Depois que você utiliza ela perde a tonicidade, ou seja, a força que você tem ali é diminuída. Então, os poros, eles também se fecham um pouquinho. Que legal. Tá? Então, não é só para poder mudar as linhas de expressões. Qual é a sua opinião sobre essa questão das nossas expressões, que a gente tem uma sensação de que talvez a pessoa fica meio sem expressão, né? Tá chorando, você não sabe se tá chorando, assim, você fica tentando identificar o que está acontecendo ali. Isso é um procedimento exagerado ou ok, faz parte? Então, para fazer a toxina botulínica, é utilizado vários tipos de técnicas, né? Então, por exemplo, aqui é o músculo frontal, aqui tem outro músculo, aqui tem outro músculo. Então, se você utilizar uma quantidade exagerada e usar a técnica, né, a forma de aplicação incorreta, acontece isso, você perde a expressão. Então, hoje, cada profissional, todo mundo hoje, sabe a técnica que você faz para a pessoa não ter rugas, mas ter os movimentos normais. Muito bom. Né? Então, é muito importante trabalhar isso, porque o paciente ele não perde a naturalidade. Ou seja, ele tem que parecer bonito, mas as pessoas não têm que saber o que você fez. Para ter essa naturalidade. Exatamente. Muito bom. Vamos ao próximo procedimento aqui na telinha, então. Harmonização facial também, que é o nosso tema aqui, né, propriamente dita. Essa é a mesma paciente? É a mesma paciente. O que acontece? O que você observa aqui de diferente? Olhando assim... O queixo dela parece que ficou mais fino? Exatamente. Então, assim, ela tem o queixo tímido, retraído, né? Então, o que a gente utiliza? A gente utiliza um tipo de ácido hialurônico que tem uma densidade mais dura. Então, a gente coloca colado com o osso. Então, ele vai fazer uma proeminência dessa região. Então, a harmonização facial também é o ácido hialurônico. Isso. Que o paciente tem que retornar de tempos em tempos, porque senão volta como era. Exato, porque assim, no caso, o queixo dela sempre vai ser triste, né? Apagado. Então, o lábio inferior estava muito proeminente aqui, tá vendo? Entendi. Tá bem para frente. Então, o rosto dela, o queixo dela fica parecendo pequenininho. Então, quando a gente faz o tratamento com o preenchimento, que é o ácido hialurônico, a gente consegue melhorar, né, essa região da mandíbula, do queixo dela e fazer ficar mais harmônico. Olha a diferença, tá vendo? Ela aqui tá bem triste e aqui ficou harmônico. Tá vendo o rosto dela? E quando os homens colocam, que deixa aqui mais proeminente, também é esse preenchimento. Não também é nada no osso, é o ácido hialurônico. A forma de introdução, existem várias formas, né? Um direto, colado com o osso,
nas camadas, né? Existem as camadas de você fazer o trabalho. Então, depende de cada procedimento. Não sei se você entendeu. Acho que sim. Ou seja, você pode utilizar o produto na região correta, dependendo do tratamento. Por exemplo, se a gente for fazer aqui o preenchimento labial, a gente tem que usar várias camadas, várias formas de preenchimento. Uma é um pouquinho mais superficial, a outra é mais profunda. Profunda para dar volume, mais superficial para poder dar o contorno. Já na mandíbula, você precisa entrar na parte mais profunda para poder deixar bem visível a mandíbula em si. E quando é o momento de fazer uma cirurgia e não harmonização? Por exemplo, é muito comum quem quer fazer a rinomodelação. É um procedimento que ele é minimamente invasivo. Eu acho que a gente tem a... Vamos mostrar aqui a rinomodelação, já que ele tocou no... Eu acho que é essa mesmo. Tá vendo aqui a pontinha do nariz dela? É um tratamento minimamente invasivo. Acho que tem outra foto, doutor. Vamos ver se a outra... Vamos para a rinomodelação, depois a gente volta no fio, Ana? Aqui. Aqui. Aí. Então aqui, tá vendo aqui, ó? Ela não tem ponta. Então ela tem uma deformidade leve no nariz, tá? Então o que a gente fez? A gente usou o ácido hialurônico para poder melhorar a ponta e levantar um pouquinho. Então o que a gente percebe aqui? Melhorou até o lábio, levantou um pouquinho. Ah, sim. A ponta do nariz ficou mais bonito, ficou mais retinho. Tipo mais empinadinho? Exatamente. Então o paciente, às vezes, ele chega no consultório falando assim, ó, eu não gosto de tirar fotos de perfil, porque meu nariz está feio. Então a gente vai e utiliza o ácido hialurônico para modelar esse nariz, né? As estruturas dimórficas que não estão corretas na região nasal, a gente precisa melhorar com ácido hialurônico. E dá para dizer aqui para a gente, eu sei que cada caso é cada caso, doutor, mas quando a rinomodelação não resolveria e aí precisaria partir para uma cirurgia? Por exemplo, paciente que tem muita dificuldade ao respirar, né? Então, você percebe que a estrutura anatômica dele, mesmo você fazendo o preenchimento com ácido hialurônico, não vai melhorar. E né? quando o nariz talvez fica torto porque quebrou? Isso. Exato. Tudo é cirurgia? Quando existe uma fratura muito visível, que é muito torto, a rinomodelação pode melhorar, mas não vai resolver, porque ali já é um problema da estrutura anatômica, teve uma fratura. Entendi. Então precisa acontecer uma intervenção cirúrgica. Nosso tempo, infelizmente, acabou, doutor, mas não tem como não passar pelo último procedimento, até porque a gente mostrou para você aí de casa, né? E eu não conheço esse procedimento, fios de PDO. Isso. Esse é um produto que estimula colágeno e faz uma tração, um mini lifting, né? Então, o que acontece? A gente utiliza intradérmico, esse produto, é um fio mesmo, você pega um fio, é uma linha, né? E essa linha, ela tem a função de estimular colágeno. É a mesma que usa para arquear a sobrancelha? Também. Existem vários tipos de fio, né? Esse fio que eu utilizei é o fio de tração. Ele tem como se fosse várias frepinhas assim, ó. Quando você coloca, você traciona, então ele consegue levantar a estrutura. Levantou aqui e o bigodinho chinês também. Exatamente. Então aqui eu utilizei 6 fios desse lado e 6 do outro lado. Foram 12 fios. Então eu melhorei a região da mandíbula, melhorei a região do zigomático, diminuí também essa região que é do sulco nasolabial, que o pessoal, todo mundo fala de bigode chinês, né? E aí a gente melhorou aqui, ó, a gente vê a melhora. Esse fio, o corpo absorve ele ou ele... Exatamente, ou ele fica aí por 2 anos sendo absorvido, melhorando a elasticidade, quantidade de líquido que tem a sua pele que precisa, hidratação, sustentação. Aí depois ele desaparece. Aí depois ele vai ser absorvido. Então, antes de dar os 2 anos, você vem de novo para a gente avaliar se há necessidade ou não de fazer um novo procedimento. Muito bom, doutor Denis, sensacional. O problema desse programa é porque eu já estou me vendo em várias situações aqui. E aí? Como que a gente fica, Brasil? A gente tem que chamar o intervalo, na volta tem mais esclarecimento aqui. Tem o pastor Gilmar Batistotti ainda mostrando o ponto de vista bíblico sobre os procedimentos estéticos. E aí, quer saber? O Entre Família volta já já. Muito bem, estamos de volta. Eu acho que você está aprendendo bastante. A gente também aqui está prestando atenção, né? Aproveitando o nosso médico para tirar todas as dúvidas. E você de casa, está tirando?
Já tem a sua dúvida aqui, 12983150249. Se você fez algum procedimento, quiser mandar alguma foto do antes e depois, a gente está aqui para poder analisar, falar com o doutor, enfim, uma tarde de aprendizado. Já, pastor Batistotti tem um recado muito importante para você também sobre aceitação. Mais uma dinâmica, harmonização facial, os benefícios e limites, e aí tem algumas reações e tal. Doutor Denis, muito obrigado mais uma vez pela participação. Agora nós estamos aqui com a nossa menina cabeçuda aqui, né, para a gente poder analisar. Para a nossa produção, vou te dizer, gente, né? Não é para mudar. Gente, não cabe aqui no enquadramento a cabeça da mulher, rapaz. É isso aí, quase o tamanho da minha. Eu acho que a minha é um pouquinho maior. E eu sou cabeçudo, mas isso não tem como fazer na harmonização facial. Comprei a minha primeira moto, o capacete chegou 45 dias depois, porque não tinha capacete para mim, mas eu venci o bullying, deu tudo certo. Vamos lá. Doutor, vamos lá então, primeiro passo, vamos aqui no narizinho. Sim. Dar uma analisada aqui. Olha só, reações inflamatórias. Exato. Pode acontecer. Pode acontecer devido ao excesso de produto que você utiliza. Como eu falei anteriormente, é muito importante a gente usar a quantidade necessária. Mas existem pacientes que, além de pedir muito, o profissional também esquece de ter essa coerência de falar não. Então, isso pode causar processo inflamatório, que depois leva a outro processo que eu vou contar para você. Então, assim, quando você utiliza muito produto nessa região, oclui, porque essa região é onde tem muitos vasos, muita vascularização. Então, se você ocluir, se você deixar que vá o fluxo sanguíneo ali, acontece esse processo inflamatório. Agora, doutor, nesse caso você é médico, né? Estudou. Sim. E tal. Eu não estou falando mal do contexto, né? Mas hoje parece que tem muita gente, né, no mercado. Aí quando você fala de limites, conhecer realmente, né, como que é o corpo humano, eu acho que para quem vê aquela promoção milagrosa, aquele preço meio que... O pessoal tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado porque hoje, como você mencionou, no mercado existem vários profissionais que fazem vários procedimentos, quase todos os procedimentos. E eu acredito que todo profissional sabe até onde pode chegar, né? Como você mencionou, é muitos anos de estudo, né? São 6 anos de medicina, são mais 3 anos para você poder se graduar. Então, você vai saber o que você está fazendo. Não desqualificando nenhum tipo de profissional aqui, mas eu acredito que o paciente é a pessoa que escolhe o profissional para fazer um bom ou mau tratamento, né? Então, assim, ele pode ir em qualquer um. Existem vários tipos de valores, né? Mas e aí? E a segurança? Contar uma curiosidade para você, que hoje no consultório eu estou trabalhando mais com resolver problemas do que fazer procedimentos. Acho que esse dado foi muito importante, consertando os erros do que aconteceram. Exato. Por essa proliferação aí, né, de todo mundo faz, e aí está corrigindo algo que pode ser mais doloroso, mais trabalhoso, né? Aí eu te pergunto, será que é porque é um mau profissional? Não, eu não acredito nisso, porque todo mundo estuda bastante para poder fazer esse tipo de procedimentos, mas eu acredito que é o momento de você dizer para o paciente, como até o pastor mencionou, até aí tá bom. Até aí já deu. Não e não. Então, esquecer um pouquinho do ganho e se importar um pouquinho com o resultado final do paciente. Muito bem. Doutor, frases especiais aqui. Vamos a mais um contexto, analisar insatisfação com o resultado. Porque, eu não sei você, parece que a pessoa... Sabe aquelas promoções que você compra... Você vê aquela modelo usando aquela blusa e tal, você compra e a internet está cheia, né? Que a mulher está lá, nela parece que aquele pedaço de pano que é curtinho, deu tudo certo. Exato. Mas quando chega, parece que você criou uma expectativa. Aí você olha, né? Você olha aquela mulher, ela está aqui, né? E de repente, quando chega o beição para você, o bocão aí, não fica legal. O que acontece? É a forma como a pessoa se viu, criou muita expectativa. O que aconteceu, doutor? Exatamente isso, criar muita expectativa em algo que às vezes não vai coincidir com o que ela precisa, né? Como eu mencionei também anteriormente, a gente precisa avaliar muito bem a anatomia do paciente. Então, assim, ela olhou aquela foto daquela promoção que tem os lábios dos sonhos, mas o lábio dela é um lábio um pouco difícil de tratar, é muito fino, então você vai colocar uma quantidade de produto ali excessivo que vai causar uma insatisfação no resultado, com certeza. Então o paciente vai falar, mas eu queria assim e você não fez.
Outra coisa também é quais tipos de produtos que você vai utilizar. Hoje no mercado tem vários produtos. Então, como existem vários, existe o bom, o médio e o ruim. Será que aquela promoção, o profissional está utilizando aquele produto top de linha, que realmente vai dar o resultado que você precisa? Então, tudo isso é preciso avaliar. O paciente precisa realmente, além do paciente entender, o profissional precisa orientar muito bem. Gente, olha, o quanto que você tem que estar ligado, você não está brincando com a tua saúde, né? Processos inflamatórios, a questão também de não estar... A pessoa te vende, né? Te vende algo e tem uma rede multidisciplinar depois que vai ter que tratar, esse psicólogo, né? Enfim, já o doutor vai se aprofundar mais. Mas a escolha, né? A decisão, presença de nódulo ou caroço. Mas acontece, doutor? Acontece demais. O que acontece? Quando você faz o preenchimento, por exemplo, vamos citar os lábios aqui, não, na região do queixo mesmo. Quando você faz esse preenchimento, você precisa ter algumas técnicas para poder acomodar esse produto no lugar correto, né? E se você não faz isso, o que vai acontecer? Esses caroços, esses nódulos. Então, além de você colocar o produto, você precisa ter a manobra correta para ele se adaptar ali, se alojar de forma certinha. Depois disso tem os retornos, né? Você faz o procedimento e você volta depois de um determinado tempo para você reavaliar esse produto, como é que está, como que o paciente está se sentindo. E aí, me conta tudo, não esconda nada, conta mesmo. Então, é para isso que é feito o tratamento e uma rotina de segmento do tratamento. Vamos supor, deu um nódulo ou algum músculo respondeu diferente, por exemplo, caiu um olho. Tá. Tem como consertar ou tem que esperar o produto ser absorvido? No caso do nódulo, sim. Tem como hoje a gente utiliza um produto chamado hialuronidase, que a gente consegue utilizar esse produto para dissolver esse ácido hialurônico que está aí e ele vai embora. E aí você faz um novo procedimento de novo, com maior cuidado, porque você sabe que esse paciente teve um nódulo, né? Então, na questão do preenchimento, sim, tem como a gente reverter o processo. Já na toxina botulínica, se fazer a administração de forma incorreta, aí vai ter que esperar, dependendo do que aconteceu, né, do efeito colateral, por exemplo, uma ptose palpebral. O que seria isso? O paciente não consegue abrir os olhos, que isso pode acontecer e acontece muito hoje em dia, né, porque foi feita uma técnica de forma incorreta. A gente vai ter que esperar passar. Existem algumas formas que você pode colocar, introduzir soro fisiológico, mas até hoje eu não vi nenhum resultado ser revertido. Tem que esperar o tempo mesmo. Tem que avisar todo mundo, né? Senão o pessoal vai pensar que você está piscando para todo mundo. Tá só aqui, ó, né? Moral que você 50% já dormiu, né? Exatamente. Só os outros 50%. Vai ser uma facilitar por uns 6 meses. Brincadeiras à parte, é um terror. Imagina você que trabalha com a imagem, você tem que vender e tal. Enfim, tá aí a escolha de um profissional. Vamos aqui a mais um contexto. E essa aqui é uma sigla. Que sigla é essa, doutor? É o edema, né? Edema transitório intermitente, é isso? Edema tardio, intermitente e persistente. Isso. Isso que acontece, como existe um excesso de produto, então nos lábios existem muitos vasos e esses vasos, se você colocar uma quantidade aumentada, vai produzir isso, né? Vai ocluir, ele vai inchar, que é o edema, um inchaço. Se você não agir de forma no tempo correto, pode produzir uma necrose, equimose, necrose, e aí o negócio é feio. Inclusive, até eu pegar o próximo tópico, acho que tem muito a ver, que é a necrose. Quando chega nesse contexto, necrose, aí o pessoal fala, como tem a palavra, olha gente, mas é algo que está podre já. Exatamente. E aí a pessoa perde esse material. Como é que fica? Por exemplo, uma necrose no lábio. A pessoa já vai ter que recorrer a uma plástica? Exatamente, porque o que aconteceu? Por muitas horas, ou dias, ou tempo, ficou sem vascularização ali. E tudo aquilo ali morreu. Não teve mais circulação sanguínea nenhuma, então o que aconteceu? A necrose. Mas existem várias etapas, né? Edema, processo inflamatório, equimose, necrose. Então, tem um tempo aí hábil para você poder agir, atuar e fazer com que isso não aconteça. Mas, hoje em dia,
Acontece muito, principalmente na região do nariz. Porque fica um vermelhinho, o paciente acha que não é nada, de repente ele acorda, já está um pouco roxo, e aí quando ele vai procurar o profissional já é tarde demais. Teve até alguns famosos que já aconteceram isso também. Notícias que viralizaram e tal. Agora, Exatamente. doutor, aqui a gente está mostrando se a pessoa pegar um caminho errado. A ideia não é deixar você com medo, né? Exato. Porque um bom profissional, as chances disso acontecer são mínimas, né, doutor? É mínimo, exatamente. Então, até para o pessoal não ficar com medo, porque aqui embaixo tem harmonização, benefícios e limites. Exato. Aqui a gente está falando de alguém que procura uma questão profissional, ou até mesmo a pessoa se propõe a ultrapassar limites do corpo. Agora, se você fazer da forma correta, não precisa ter esse medo aí, né? Foi interessante você mencionar isso, porque hoje, na medicina, tem um transtorno, que eu até comentei com você, que é o transtorno dismórfico corporal. É aquela pessoa que tem vontade de sempre estar fazendo novos procedimentos, sabendo que o seu corpo não precisa disso, né? A gente tem um exemplo, né, do Ken Humano. Ele fez, não ficou feliz com aquilo e mudou. Então, hoje, a gente tem que, além de fazer um tratamento de rejuvenescimento, eu acho que a palavra harmonização é quando você abrange todo o rosto, mas quando você quer melhorar aquilo que o paciente não está feliz, a gente consegue rejuvenescer de uma forma bem legal. Então, você precisa orientar, você precisa ter uma conversa com o seu profissional, com o seu médico, de uma forma muito aberta, né? O que você não gosta, o que te incomoda, porque isso você vai dar caminhos para o profissional saber trabalhar de uma forma coerente no seu rosto. Muito bem. A gente está aí, olha, 2 dinâmicas fantásticas para você de casa, realmente, né, tirar suas dúvidas. Agora você está mais aberto. Falando em estar aberto, está chegando agora, doutor, uma participação. Vamos aproveitar o doutor Denis aqui. Então, na tela, a sua interação aqui na nossa tarde, tirando as suas dúvidas. Está chegando, atenção, é o nosso Brasil, por que não? Chegando agora na tela, é a Marilúcia. Boa tarde, Marilúcia. E ela diz o seguinte: eu fiz uma cirurgia em julho de 2022 de um médico reconhecido e após 3 meses voltou tudo como era antes. Tenho vincos na pálpebra, abaixo do olho, que me deixa com o olhar cansado. O médico não quis devolver o valor. Agora tenho receio de fazer novamente. Ela está falando que o resultado permaneceu, depois de 3 meses voltou. E não foi uma harmonização, pelo jeito foi uma cirurgia que ela fez, né? E ela está com medo de fazer, porque acho que ela teve um desgaste, em 3 meses voltou ao normal. Dependendo do procedimento que foi realizado, né, como eu já mencionei aqui, que o ácido hialurônico, ou os fios de PDO, ou ultrassom, é um procedimento que você vai melhorar, né? E você precisa, sim, fazer um segmento no seu médico, né? O que eu acho que faltou nessa consulta? Faltou uma orientação melhor do profissional, dizer, seguinte, esse procedimento, ele não é vitalício, ele não tem uma duração para a vida toda, você vai precisar estar vindo aqui para a gente fazer o segmento, quando estiver terminando a quantidade de produto ou o procedimento que foi realizado, a gente precisa fazer um retoque, a gente precisa reavaliar ou fazer outro plano de tratamento. Então, eu acho que faltou isso, porque os tratamentos de harmonização, rejuvenescimento, têm que ser explicado para o paciente que ele não tem uma durabilidade para sempre, vitalícia, né? Ele tem o seu tempo de duração e ele precisa ser feito um segmento desse tratamento. Tá aí, gente, olha, para você entender. Normalmente a pessoa está pensando naquele milagre, tomou aquela pílula lá e aí acabou, né? A chamada aquela questão da fonte, né? Exatamente. A fonte da juventude ali. Não, né? É um procedimento, então tá aí, é um procedimento. Mais uma pergunta na tela, aproveitando aqui o doutor Denis, tirando as dúvidas para você. Agora, o Alessio, de São Paulo. Gostaria de saber se é perigoso fazer cirurgia para retirar isso do meu rosto. Pesquisei, é um tipo de uma glândula sebácea. Olha aí, o Alessio estava vendo o programa e aí ele perguntou, ele deu uma pesquisada que tem a ver com uma glândula sebácea, doutor. Então, isso aí é um cisto que acontece um acúmulo de sebo e ela vira uma cápsula, né? E essa cápsula, ela pode ser removida tranquilamente, né? Existe o processo cirúrgico, né? Que ele não é tão invasivo, você pode fazer isso até em consultório, fazer uma boa asepsia e pode sim ser retirado tranquilamente, não se preocupe, tá? Só selecionar o profissional correto para fazer esse procedimento,
e você vai ter, vai fazer a exérese, né? A retirada desse cisto com tranquilidade. Fica sem marcas, a recuperação é tranquila, doutor? Depende da sutura, né? Porque precisa fazer uma sutura, então tem que fazer uma sutura com o fio específico, não pode ser um fio muito grande, senão vai ficar uma cicatriz. E região do rosto a gente precisa trabalhar com muita cautela para que não tenha aí um resultado indesejado. Tá aí, gente. Olha, as dicas especiais para você, viu, Alessio? Deu tudo certo para você, já deu o primeiro passo, buscar um bom profissional para tirar essa glândula sebácea. Vamos lá, então? Não é glândula não, né, doutor? Não, é cisto sebáceo. Cisto, verdade. Cisto Não tem nada a ver com glândula, não. Cisto. Cris está aqui, fiz alguns anos de medicina, não fiz nada, mas vamos à próxima pergunta. Bora na tela. A Leonice Carvalho. Olha só. Doutor, eu fiz alguns implantes de dentes e o meu lábio ficou muito pequeno. É muito caro fazer preenchimento labial? Aí a questão de valores, né? Aí o que é caro, o que é valor, o que é caro para um, para outro. Mas falando de preenchimento labial, existe pelo menos uma tabela específica, doutor? Eu não gosto de trabalhar com tabelas de preços, porque cada pessoa tem uma anatomia diferente. Então, hoje, não sei se... Eu acho que a maioria não conhece como que é o ácido hialurônico, que é uma seringa, que ela vem... Mas hoje no mercado existem vários produtos de vários preços, né? Existem profissionais que trabalham com aqueles produtos top de linha, que você sabe que você vai fazer, vai ter aquele resultado que você quer, que o profissional quer te oferecer. Então depende muito aí o valor, né? Varia muito entre 500 a 2.000. Depende muito do produto e da forma que o profissional trabalha. De 500 a 2.000 reais e a durabilidade de 6 a 8 meses? De 12 a 18 meses. De 12 a 18? 12 meses a 18. Então, de um ano a um ano e meio. Exatamente. Tá aí, gente. Então, tá. Olha, eu sei que você está participando, está mandando mais pergunta. O doutor vai tomar uma aguinha agora aqui. Você manda a sua participação no 12 98315 0249. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Entre Família está de volta e esse assunto está rendendo aqui com 3 camaradas, mas eu vou tirar o doutor dessa equação, né? Tá ali o Cris e o pastor brincando com esse assunto de harmonização facial. E eis que eu estava conversando também com o senhor Batistotti, né? E falávamos sobre essa questão, daqui a pouco ele vai explicar melhor, né? De como a gente não deve depender dessas questões estéticas, de ter uma vida mais leve, mais simples, né? Portanto, eu tenho aqui em minhas mãos essa revista maravilhosa, que já é um best-seller aqui da TV Novo Tempo, né? Fique Leve, que são princípios para você manter a sua vida mais saudável, mais feliz. Porque, afinal de contas, também é possível, né, gente, ter assim, um bom lifting, sei lá, com uma maçã, um morango, um exercício, um sol, uma água. O Cris fica pegando aqui no meu pé, né, sobre alimentação sempre, ele adora. E essa questão da hidratação, né? O doutor já comentou aqui sobre o ácido hialurônico que hidrata o corpo, mas sabia que também tem um recurso super natural aí disponível, graças a Deus, a água. Pois bem, então aqui você vai encontrar princípios básicos, tá? Para sua qualidade de vida na saúde física, na saúde mental e também na saúde espiritual, porque hoje a gente sabe, é confirmado, embora já soubéssemos disso há bastante tempo, como a religiosidade, a fé faz diferença na nossa vida, na nossa qualidade de vida, mas hoje a ciência está aí comprovando, né, estudos correlacionando aí a religiosidade com a nossa questão física, psíquica e tudo mais, né? Esse material foi feito com muito carinho aqui, tem vários assuntos que passam pelos 8 remédios naturais e algumas outras coisas mais que envolvem o estilo de vida através da alimentação. E é um presente da Rede Novo Tempo para você que é o nosso telespectador aqui do Entre Família, porque a nossa intenção é que você mantenha a sua qualidade de vida aí, né, sempre no cotidiano. Eu sei que não é fácil, né, eu sei que tem até alguns memes na internet, né, como ser saudável, ser super mãe, super esposa, super tudo, né, ao mesmo tempo em um dia. Mas pequenas mudanças podem levar a gente a bons hábitos e de repente a gente já está incluindo tudo sem perceber. Então receba gratuitamente em sua casa esta revista. Como? Você pode ligar para a gente, DDD 12 21 27 31 21, tá passando aí na sua telinha, tá vendo? Tira uma foto, porque às vezes a gente fala tão rápido, né? Mas é o tempo que a diretora cobra aqui da gente. Tá aí o número. E tem também o WhatsApp que vai ser colocado agora no seu vídeo, o DDD também é o 12 98244 4449, tá aí na sua telinha. Eu gosto de reforçar aqui que esse WhatsApp, ele é diferente do WhatsApp aqui do Entre Família, porque eu sei que muitas pessoas
corre lá no WhatsApp para perguntar, quero a revista e tal. Então, é bom você saber que esse WhatsApp é específico para essa revista chegar aí na sua casa. Como são tantas mensagens que a gente recebe lá na produção, né? Então, já estou te passando o contato certinho, anota aí, 982444449. E daí você fala que quer receber a revista Fique Leve, receberá um link, você faz o seu cadastro, coloca o endereço certinho, tá? E a gente encaminha essa revista aí para sua casa. Combinado? Então, fique leve. Eu tô pensando em tomar o chá aqui, mas quem acompanhou Entre Família essa semana, sabe que teve um pequeno acidente, né? Então, Matheus, muito obrigada pelo chá, mas eu vou deixar aqui, na próxima eu tomo, tá bom? Se você não sabe o que eu tô falando, procura aí nos programas passados dessa semana que você vai entender, tá? O tempo tá curto, Cris, nem precisa contar essa história. Não, na deixa aí verdade, tudo pastor, e não tal. gostaria, já que o senhor perguntou, não ia falar. Não mas tem já que o senhor tempo. Ela perguntou, derrubou? Não, ela começou Não, o bloco. o Matheus E aí o que deixou. acontece? Só um pouquinho, deixa eu conversar com meu amigo, faz tempo que a gente não conversa. Ela começou o bloco assim, até ó, uma e do nada, da boca dela saiu um cordão desse tamanho. Por quê? Porque tava sem o papelzinho e ela pensou que era macarrão, e assim. Eu não E pensei quando puxou, nada. saiu assim, ó. E aí a gente teve na televisão brasileira a primeira apresentadora que come Gente, chá. eu vou falar ela não uma só coisa toma aqui. chá. Eu não ela sei se foi- comeu o chá. Ó, eu Ela quero estava deixar... com fome e o líquido, ela não se satisfez. Então ela disse, vou comer. Eu achei muito lindo esse novo passo que ela deu na vida dela Você- diante das Suzane, telinhas. queria parabenizar o Cris, porque ele, esses dias estava indo para casa e o Cris indo a pé para casa, caminhando. Quantos dias o senhor viu essa cena? Não, eu foco no que eu vi. Eu mostrei e me escondi, foi isso. Eu não gosto de mostrar muito. 7 quilômetros a pé. Você chegou bem. Exatamente. Fazer 4 dias na semana, 40 minutos, o Ministério da Saúde já disse que você não vai ter problemas cardíacos, problemas de diabetes, obesidade. Já está fazendo mudança de estilo de vida. Obrigado, viu, doutor? 4 dias. 4 dias. Você está contando... Posso resgatar uma observação Pode. que a Stephanie fez sobre a observação do seu Pedro, né, o pai, que eu acho que é interessante para a gente considerar aqui. Eu estava conversando com a Suzane, antes estava conversando com o Cris também, porque esse é um tema para mim, doutor, muito interessante, assim, de a gente achar um ponto de equilíbrio, de não depender de. E a observação do seu Pedro, ela tem significados, ela tem valores que fazem a gente pensar. Quando a gente pensa em relação ao tempo, nós somos influenciados por uma visão grega diferente da visão bíblica do que é o tempo. Então vamos lá. A gente tem que correr atrás do tempo. Se você pega na mitologia grega lá o Cronos e o Kairos, Que é o tempo né? santo e o cronológico. Sabe, aquele que é correr atrás, destruir, né? Eu tenho que vencer. O tempo urge. Então, assim, de alguma forma isso nos afeta quando a idade vem chegando. Então, eu posso dizer isso com os meus 52 anos. Você quer dizer assim, puxa, como é que eu faço para reduzir esse processo? Pensando de forma estética agora. De forma física, nós podemos fazer e devemos, né, Cris? Por isso estamos lá na academia de novo, reiniciando, e vamos lá. Porque agora é inevitável que o tempo passe e venha a velhice e venham as rugas, por mais intervenções que eu faça. Não sei se posso usar tecnicamente essa palavra. Por mais que eu faça. E aí a pergunta que eu sempre faço, assim, dentro de uma visão cristã, bíblica, que é a minha visão, é quanto eu dependo disso para ter minha suficiência de existência? Ou seja, quem sou eu, Gilmar? Quanto que eu dependo disso? E se a gente vai para a visão bíblica, Jesus diz, eu gosto de lembrar muito esse texto, São João 10:10, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Isso se refere à eternidade e à vida aqui. Então, a minha suficiência, dentro da visão bíblica, se dá através de quanto Deus faz parte da minha vida. Quando eu falo Deus, dentro da nossa visão, é um Deus presente, eu converso com Ele todos os dias, eu ouço, é uma vida intensa.
Então, para a gente pensar junto aqui, né, doutor, é assim, não há nenhum problema de um procedimento, e a gente viu, né, quanto isso é benéfico. Agora, para a gente se perguntar, dentro de uma visão cristã, é quanto eu dependo disso. Eu, particularmente, gosto de... Eu acordo de manhã, eu cuido do meu cabelo, eu quero sair com uma boa aparência, né? Agora, quanto eu dependo disso para... Deixa eu... Quero abrir Então, um parêntese aqui e contar uma experiência que eu vivi dentro do consultório. Uma paciente, ela tinha em torno de uns 60 e poucos anos, e ela falou isso para mim. Ela falou, eu dependo de fazer esses procedimentos, porque senão eu não fico feliz. Eu não sou uma pessoa feliz. Lógico que a gente sabe que entra outros assuntos, né? Que seria assunto psicológico, né? Enfim. Mas depois, estudando a Bíblia em casa com a minha esposa, a gente não foi feito para morrer. Então, nós, como seres humanos, nós não ficamos felizes com a morte. Deus nos fez para sermos eternos, não foi? Uhum. Devido a um erro, a gente não é eterno, mas a gente tem essa possibilidade de um dia ser eterno. E temos uma marca edênica, né? Exatamente. Então, assim, depois que eu atendi essa paciente, eu fiquei pensativo. Realmente nós vamos envelhecer, nossas células envelhecem todos os dias, cada segundo que passa, as nossas células estão envelhecendo. Mas existem pessoas que eles têm a necessidade de tentar retardar isso aí, diminuir. Exatamente, porque aí, quando eu entro no processo da visão bíblica de tempo, a visão bíblica de tempo, a gente pode ler o clássico texto citado por Salomão em Eclesiastes. Há tempo para tudo. Exato. E há tempo. E esse tempo, dentro da visão bíblica, não é que eu corro atrás dele ou queira reduzi-lo porque ele está passando. Eu desfruto dele aqui. Esse é o momento para eu desfrutar. Então, assim, se eu não consigo desfrutar, e aí entra o que você falou, eu preciso fazer uma análise psicológica, porque antes de um procedimento eu preciso estar bem também. Eu creio que você trabalha essa questão, né? Sim, claro. Eu estou bem comigo. Agora, qual é a grande motivação pela qual eu perguntei para a Suzane, né? Por que a gente está fazendo o que a gente faz? Isso se aplica a qualquer coisa. A gente está falando aqui da questão do visual, da harmonização, né? Facial. Eu agora tive a oportunidade de uma viagem, estar num país que há muito procedimento estético de implantes de cabelo. E você vê muita gente na rua com frequência. Quando eu digo muita gente, é frequente, né? Sim. É normal você ver o procedimento. Qual é a razão pela qual eu estou fazendo aquilo ali? O que está me motivando aquilo ali? Que é o que a gente tem que pensar quando a gente vai buscar alguém num processo, um profissional, para fazer uma harmonização facial. Né? Exatamente. Esse assunto é muito interessante, bastante amplo. Eu acho que até se a gente abrir mais questões aqui, eu ia abrir mais uma, mas o programa está chegando ao fim, não vai dar para a gente discutir tudo. E tem a participação do nosso telespectador. Eu não sei se já está pronta a primeira interação aí, Ana, para a gente poder colocar na telinha. Já a Ana vai colocar. Então, agora, neste momento, e quem chega nessa tarde aqui no Entre Família, Fátima Freitas. Fátima, seja bem-vinda. A aplicação da proteína botulínica não fica estranha após algum tempo? Todas as pessoas que eu já vi usar fica com cara de bruxa passado algum tempo. Interessante isso daí. E aí, doutor, existe uma linha comportamental das bruxas? Foi engraçada essa. Mas eu acho que a pergunta dela é interessante. Fátima? Eu acho que em que tempo... Você tinha falado ali que ela precisa ter um acompanhamento do profissional para ver até que ponto isso precisa de uma manutenção. Aí eu acho que talvez seja essa a pergunta dela, de quanto e quanto tempo, porque tem pessoas que esperam demais e aí o procedimento fica meio esquisito. E doutor, aproveito aqui no embalo da observação do Cris, a gente tem, infelizmente, uma linha não profissional nesse de se considerar, né? Que precisa ser considerado também, né? Exato. De tipo de produto ou do profissional especializado para. A gente tem também isso, né? Exatamente. Eu sempre gosto de trabalhar
também com a mudança do estilo de vida que a gente estava conversando aqui, brincando e tal. Mas é muito importante, porque, por exemplo, um paciente que quer fazer qualquer tipo de procedimento de rejuvenescimento, mas não tem uma alimentação saudável, frutas, legumes, vegetais, hidratação, eu vou conseguir melhorar, mas quando você observa a pele desse paciente, você vê que ela está sem hidratação, você vê que ela está hipocoloreada, está branca, pálida. Então, além do tratamento só de fazer o procedimento e orientar o paciente que ele precisa voltar em X tempo, quando ele começar a observar, existe uma orientação nutricional e de mudança do estilo de vida também. Né? Porque senão, um ajuda o outro. Se isso não acontecer, o resultado que eu quero, que eu espero oferecer a ele, eu não vou alcançar. Então, é uma conversa entre eu e o paciente, ele precisa entender isso, ele precisa mudar. Tem pacientes que falam, doutor, eu quero fazer o tratamento, mas eu não vou parar de comer meu iFood, meu lanche, meu negócio. Aí eu falo, então não é o resultado e não é eu o profissional que você está procurando. Que eu não sou o profissional correto para te ajudar. Interessante. Então, eu acho muito bacana muito interessante ter essa mudança geral. Eu tenho certeza que um programa como esse, se a gente passasse mais 1 hora, a gente tem muita coisa a agradecer você pela sua participação, mas a gente tem que agradecer porque o nosso programa vem Vida e Saúde, que faz essa proposta de mudança também alimentar. Doutor Denis, muito obrigado pela participação aqui e 2 obrigados, né, por essa questão profissional nessa linha que veio aqui nos esclarecer e pelo seu ministério também musical, com o Vox. Um abraço para toda aquela turma e volte sempre. Valeu, obrigado. Muito obrigado, doutor Denis. E agora é um momento super especial, né, pastor? O senhor trouxe uma mensagem aí para encerrar. A gente comentou no começo do programa, não sei se o senhor mudou a mensagem, né, mas me corrija se eu estiver errada, sobre Jesus e a autoaceitação, né? Eu mudei ao longo do caminho para não perder o costume, né? Eu olhei para o senhor. Mas está tudo bem, mas qual é a sua proposta, então, para a gente encerrar? Primeiro doutor, que Deus te abençoe muito. Você é um instrumento de Deus, você sabe disso, como um profissional. Então, em realidade, antes de você ser o médico que vai agir de forma ali, né, técnica, você é um cristão que está ali. E pelas suas colocações, é impressionante como você coloca seus valores éticos cristãos junto com seus valores éticos profissionais. Que Deus abençoe muito você e sua família, tá bom? Eu escolhi o texto, não quero ser negativo aqui, tá? Não quero ser negativo na minha colocação, porque, como eu já mencionei, esses procedimentos dentro da, né, porque eu estou sendo motivado a fazer, estão, né, dentro daquilo que Deus propõe para a vida da gente, uma vida cada vez melhor. Mas eu escolhi um exemplo negativo, tá? É mesmo? Escolhi um exemplo negativo. 2 Samuel, capítulo 14, verso 25. Não havia em todo Israel homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Da planta do pé ao alto da cabeça, olha a frase, não havia nele defeito algum. Gente. Não precisava, né, de nada. Quando cortava o cabeço, isso lhe fazia no fim de cada ano, porquanto muito lhe pesava, e o peso era de 200 ciclos, 2 quilos e 300 gramas de cabelo. E isso fazia como uma ação de ostentação. Quando eu leio essa história, quando eu penso nessa história, eu penso que as minhas reações externas, como eu me olho, como eu me vejo, tem a ver com o meu estado interno, como eu me vejo, quem eu sou. E, infelizmente, quando você lê a história de Absalão, ele vê alguém que saía para enganar os homens, para depor o seu pai como rei de Israel, escolhido pelo Senhor. E um homem que perdeu a vida. Que as suas motivações de buscar sua beleza externa estejam em harmonia com o seu interior, que é suficiente em Deus. Não esqueça, o Senhor só precisa de um coração aberto
para mudar o nosso interior e aí o nosso exterior. Abre o coração. Muito bem, já estava até com saudade dessa frase de impacto aqui para encerrar o nosso programa. Muito bom. E olha, eu sei que esse programa aí merece uma versão 2, já já a gente vai fazer para você. Agora, lembrando que depois do intervalo, um intervalo encoladinho, nem tem intervalo, só tem um a seguir, já vem o Vida e Saúde. Mas amanhã, às 2h30 da tarde, a gente está de volta. E com um tema super interessante, ele nunca pede desculpas. Ou pode ser ela, né? Nunca pede desculpas. E aí, como fazer nesse relacionamento? Gente, tem que estar sempre fazendo um cursinho para a pessoa te pedir desculpa. Vai costurando daqui, dali e às vezes a pessoa nem fala. Aham, então tá bom. Você geralmente pede? Eu gosto de pedir perdão. Até porque eu erro bastante, É? né? Então tem que acostumar, né? Silvio, obrigado por aceitar as minhas amanhã. desculpas, Silvio. Obrigado, misericórdia. Aqui no Entre Família. Tchau, Beijo. tchau. Tchau.